Que a doce e maravilhosa presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam enraizadas dentro do seu coração. Mulher guerreira, mulher de fé, batalhadora, lutadora, sonhadora. Você que está me ouvindo aí, que talvez nem você acredita em si mesmo. Talvez esteja vivendo um momento de tão grande desafio que tem gerado medo, ansiedades. Mas eu quero te dizer que maior do que qualquer medo, ansiedade, dúvida, desesperança, angústias, enfermidades, é a presença de Deus, é o poder de Deus, é a palavra de Deus que gera fé e esperança aos nossos corações. Quem não passa por lutas, quem não enfrenta dificuldades, quem nunca chorou, quem nunca ficou brava, revoltada, quem nunca teve motivos para desanimar ou para retroceder na sua caminhada. Mas ainda assim, quando você se apega àquele que venceu a morte, quando os seus olhos estão naquele que é perfeito, naquele que tem nas mãos todo o poder e domínio, é aí que você encontra força na fraqueza, ânimo em meio à desesperança e fé, independente de palavras negativas, opressoras ou até mesmo malditas que forem lançadas contra a sua vida. Você precisa crer no seu coração que você não é o que as pessoas falam, mas você é quem a palavra de Deus diz que você é. Você pode, aquilo que a palavra de Deus te respalda, que em Cristo você pode. Você é aquela que Deus escolheu para ouvir essa mensagem. Exatamente, porque Ele sonda o teu coração, conhece as suas fraquezas e Ele está aqui através dessa mensagem para falar com você, para trazer esperança, para trazer coragem, para trazer ousadia, para poder continuar. Tem coisas que alguém pode te ajudar, estender a sua mão, dar um ombro ou um colo para você desabafar e chorar. Mas tem coisas que só Deus pode fazer por você. E você precisa deitar no colo dele, se lançar nos braços e no ombro dele, chorar na presença dele, buscar a força dele e colocar a mão no arado. A salvação é individual. Os milagres que Deus tem para você não são os mesmos que Ele tem para os seus filhos, para o seu melhor amigo, para o seu cônjuge, para a sua mãe, para as pessoas que você mais ama. Lembra da sua digital? Mostra que você é única. Você precisa orar, você precisa clamar, você precisa plantar fé para colher o milagre que é você que precisa. Então não desanime, não fique titubeando entre várias vozes, ouça a voz de Deus, medita na palavra de Deus, porque é ela que vai gerar fé e ânimo em seu coração. Não desista, não pare de crer. Não tenha medo do futuro. Aquela que está com a sua vida guardada em Deus, ela sorri para o futuro porque ela entende que Deus tem o futuro nas mãos e que Deus já preparou tudo para si. Deus é aquele que tem tudo preparado para você. Deus é aquele que tem a resposta, tem a saída, tem o refrigério, tem bálsamo para o seu coração, tem cura para a sua alma. Tem libertação, tem renovo, tem unção nova, tem poder do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Salmos, o Salmo 46. E eu tenho certeza que assim como essa palavra me fortalece, ela vai fortalecer também o seu coração, para que você prossiga firme na fé, sem olhar para trás. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo. E Deus está nela, e ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã.
nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras e até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Está escrito: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Independente de toda agitação, de todas as guerras internas, externas, setas, dardos, armadilhas, ciladas, levantes, ventos fortes, situações que vêm para tentar nos abalar e roubar a nossa fé e a nossa esperança, o Deus dos exércitos está conosco. E a palavra dele fala para nos aquietarmos e vermos, sabermos, vivermos a bondade do Senhor. Ele não perde o controle. Ele não perde as batalhas. É impossível andar com Deus e viver uma vida derrotada, uma vida desgraçada, uma vida sem esperança, sem paz, sem ânimo. Deus é mais, Deus é maior. Eu quero orar por você nesse momento. Você que pode fechar os seus olhos, colocar a mão. Aí no seu peito, talvez você está sentindo um aperto, uma tristeza, uma angústia que você nem sabe qual é a fonte. Mas eu só sei que Deus conhece o coração. E Ele é a fonte de paz, de consolo, de fortalecimento em todos os momentos. Vamos falar com quem pode? Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, forte e poderoso nas batalhas. O Deus que não erra, o Deus que não falha, nunca tarda, nunca se esquece. Não dorme, não se cansa, nem se fadiga. Pelo contrário, cuida de nós, para que possamos descansar, deitar e dormir em paz. Para que possamos perseverar de pé, pela fé todos os dias, sem descansar os nossos olhos espirituais. O Deus que nos fortalece, nos ajuda, o Deus que traz refrigério, a resposta certa. Pai querido, Pai amado, acalma esse coração. Traga saúde, cura, uma fé viva capaz de mover montanhas. Toca, Senhor, da cabeça aos pés. Fortalece e renova corpo, alma, espírito. Fortalece esses joelhos. Traga mansidão, refrigério, temperança, domínio próprio, sabedoria, quietude, força, coragem, intrepidez, ousadia e autoridade do teu Espírito. Traga, Senhor, eu te peço, uma esperança viva, uma esperança que gere em nós esse ânimo em meio a tantas circunstâncias adversas, porque o Senhor não depende de circunstâncias favoráveis. O Senhor é aquele que chega e faz o que ninguém faz, resolve o que ninguém resolve e muda o quadro, muda o histórico e reverte qualquer situação que para o mundo é irreversível. Eu te peço, Senhor, traz, ó Pai, a presença abundante do teu Espírito. Traga, como eu já te pedi, eu repito, saúde. Saúde mental, emocional, espiritual, para os ossos, para a carne. Cura essa mulher, meu Pai, em todas as áreas da vida dela. E dá a ela uma fé viva e a certeza
de que Jesus morreu para nos dar vida e vida em abundância. Traga, Pai, o refrigério. Traga, Pai, o entendimento, o discernimento, olhos espirituais bem aguçados, ouvidos abertos. E eu te peço, mais uma vez, Pai, que nunca falte a presença do Senhor em todo o tempo, porque só o Senhor é Deus, que nos guarda, que nos consola e gera em nós essa capacidade de levantar a cabeça, enxugar as lágrimas, fortalecer a nossa fé na palavra, para continuarmos firmes e de pé, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor seja cada vez mais real, rica e abundante no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê uma fé inabalável e capaz de mover montanhas. Amém?